Olá pessoal, como vai todos? Hoje nós vamos iniciar o nosso capítulo 15, Fundamentos da Óptica. Para iniciar nossa apresentação, eu vou comentar sobre o que é ótica, vou definir o que é ótica. A partir da definição de ótica, nós vamos estudar hoje a ótica física. E ao longo deste quarto bimestre, nós iremos falar sobre os outros dois tipos de ótica. Bom, então vamos definir o que é ótica. Ótica é o ramo da física que estuda os fenômenos e comportamentos relacionados à luz. E ela pode ser classificada em três tipos, em três grupos. O primeiro grupo, que é o grupo que nós vamos estudar hoje, é a ótica física, que estuda, a natureza da luz. E trata de fenômenos como difração, interferência, polarização e efeito fotoelétrico. O segundo tipo é a óptica geométrica. A ótica geométrica é o estudo da luz nos quais utiliza a noção de frente de onda, ou também de raio de luz, para descrever fenômenos como refração, reflexão e transmissão. Isso será bem falado, bem estudado ao longo desse quarto bimestre, a óptica geométrica. E por fim, nós temos a ótica fisiológica. Pelo nome já está associado. A ótica fisiológica está relacionada com as situações, ou melhor, com os processos envolvidos na visão. E também problemas oculares, como miopia e hipermetropia. Na aula de hoje, nós iremos falar do primeiro caso, óptica física. Assim, a óptica física, que é o estudo da luz, da natureza da luz, nós vamos entender um pouco mais refletindo o que seria a luz. A luz é um elemento muito importante para a vida na Terra. Através dela, através dos raios de luz do Sol, é possível aquecer a superfície da Terra. Além disso, as plantas conseguem realizar o quê? A fotossíntese. Portanto, a luz é extremamente importante para a vida que hoje nós conhecemos. Sem a luz é impossível ter vida. Além do mais, o homem já aprendeu a manipular algumas fontes de luz. E a partir dessa manipulação, hoje nós temos comunicação aqui através de uma internet, acesso a um telefone celular, entre outras coisas. Então a luz é extremamente importante. Mas a partir daí surgem algumas dúvidas. Qual é a natureza da luz? Como ela é formada? Bom, ao longo dos anos foi bem estudado alguns fenômenos da luz e foram divididos a luz em dois tipos, em duas teorias. E essas teorias foram se divergindo por vários séculos. A primeira teoria, que é a teoria corpuscular, ela deu origem lá na antiguidade. E a segunda teoria, que é a teoria ondulatória, uma teoria mais recente. A primeira delas, a teoria corpuscular, diz o seguinte: assume-se que a luz ela é formada por partículas, e essas partículas viajam ao longo do espaço com uma velocidade muito alta. Apesar de ela teve origem na antiguidade, só com os trabalhos de Isaac Newton por volta do século XVII que ela foi bem consolidada. E ela explica os fenômenos como o fotoelétrico, o efeito fotoelétrico, que nós vamos falar daqui a pouco. A segunda teoria é a teoria ondulatória, onde assume-se que a luz é formada por frentes de onda. E essa teoria foi elaborada pelo holandês Christian Young. E o Christian Young ele falou o seguinte: se nós temos uma fonte primária, aqui representada uma fonte primária, essa fonte primária ela vai fornecer, vai produzir e emitir uma frente de onda, uma luz. Essa luz vai se propagar ao longo do espaço e em um intervalo de tempo posterior a essa produção, a um tempo T1, por exemplo, a nossa frente de onda, que está aqui, ela vai ser composta por diversas fontes secundárias. E essas fontes secundárias vão produzir
uma onda que tem a mesma direção e a mesma velocidade de propagação produzido pela fonte primária. É por isso e com isso nós temos que a onda vai se propagar ao longo do espaço e ao longo do tempo. Essa teoria ondulatória, ela teve um algo a mais, né? Ela foi fortalecida com os trabalhos de Maxwell, tá? Que elaborou uma junção das ondas elétricas com as ondas magnéticas, através dos conceitos ondulatórios. Tá? Só que, né, a partir desses estudos, não conseguiu explicar todos os fenômenos provocados pela luz. Existem outros fenômenos, como o efeito fotoelétrico, que não é possível ser explicado simplesmente com a teoria ondulatória. Tá? E quais são esses fenômenos? Bom, o primeiro fenômeno que nós vamos estudar, que está relacionado à teoria corpuscular, é o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é aquele efeito, né, que é provocado principalmente pelos flashes das câmeras quando fotografar uma imagem banhada a ouro, a platina ou qualquer coisa desse tipo. Né? A luz incide no material e consegue arrancar elétrons da superfície desse material. Então vai degradando tal material. Tá? Isso só é explicado se nós assumirmos que a luz ela é formada por partículas. E essas partículas vão colidir com a superfície, vão ter uma troca de energia com os elétrons aqui, e os elétrons são arrancados dessa superfície. Este efeito só é explicado através da teoria corpuscular. A teoria ondulatória explica um maior número de fenômenos, tais como a difração, a interferência e também a polarização da luz. A difração da luz é o fenômeno no qual a onda é capaz de contornar obstáculos ou atravessar aberturas, fendas. Né? Este efeito ocorre sempre, né, quando o obstáculo, nesse caso aqui, essa bolinha aqui, ó, tem dimensões comparáveis com o comprimento de onda da luz, que incide sobre ele. Tá? Da mesma forma que a fenda também tem que ter esse tamanho proporcional ao comprimento de onda da luz. O segundo tipo de fenômeno é a interferência da luz. A interferência da luz é semelhante, né? Bem parecido com a difração. Porém, agora ela vai passar por duas aberturas. E essas duas aberturas elas têm que ter tamanhos, dimensões compatíveis ao comprimento de onda. Quando isso acontece, quando a luz consegue ultrapassar esse obstáculo, nós vamos ter regiões, que está aqui representado por essas regiões aqui, ó, onde nós não teremos nenhuma imagem, tá? Que são chamadas de franjas escuras. Nós não temos nenhuma luz. Já essas outras regiões aqui, ó, nós temos luz, e essas regiões são chamadas de franjas claras. Então, a interferência é o cruzamento de ondas, nós vamos estudar isso muito bem lá no terceiro ano, e esse cruzamento dessas ondas vão levar a uma interferência construtiva, que corresponde a essas regiões onde tem luz, representada aqui por essas setas, e regiões destrutivas, interferências destrutivas, são essas regiões que não têm luz. Tá? Toda luz natural, ela apresenta vários planos de vibração. O que seria isso? Nós sempre representamos uma onda através de uma cordinha como essa daqui. Tá? E a direção de propagação é essa daqui e a direção de vibração sempre nesse sentido aqui. Então, um pontinho que ele sobe e desce. Tá? Só que isso daqui é um plano de vibração, no caso este. Porém, nós podemos ter um plano de vibração como este ou ainda um perpendicular, e entre outros. Então, cada setinha dessa aqui representa um campo, né, de vibração. Então, essa aqui seria a luz normal que nós temos. Existem alguns materiais, como se fosse portas, que permitem simplesmente que a onda passe, né, se ela tiver um certo plano de vibração. Se a gente pensar aqui que é uma portinha como essa daqui, se a gente vem com qualquer pedaço de ferro posicionado na horizontal, nós não conseguimos passar por essa abertura. Mas se nós colocamos ele na vertical, nós conseguimos passar. Essa é a ideia.
O polarizador tem essa configuração aqui, então ele vai permitir simplesmente que a onda passe se ela tiver este campo de vibração, tá? Então aqui está representado aqui, como essas setinhas aqui. Então passou por esse polarizador simplesmente essas ondas que têm esse campo de vibração. Bom, essa polarização é extremamente importante, que hoje nós usamos o quê? Óculos que tem este fenômeno. Como a luz que pode chegar ao nosso olho é uma luz comum, então ela tem vários campos de vibração, nós colocamos um material que restringe, né, a passagem de todas as ondas. Vai passar simplesmente um tipo de onda, uma certa polarização. Tá? Isso aí não danifica tanto os nossos olhos. Bom, o que nós podemos ver até então, né, é que nós temos então duas teorias, uma que fala que a luz é partícula e uma outra que fala que a luz é onda. Qual das duas está certo? Bom, nenhuma das duas consegue explicar todos os fenômenos que nós temos na natureza. A junção das duas consegue sim. Em um momento, nós precisamos da teoria corpuscular e em outro momento, a teoria ondulatória. Assim, né, nós físicos falamos que a luz ela tem um comportamento de dualidade. Né? Ora, ela é partícula, ora, ela é onda. E como que a gente vai saber em qual dos dois sistemas que ela está? Depende do fenômeno. Tem fenômenos que nós conseguimos explicar simplesmente utilizando os conceitos de onda, outros fenômenos, conceitos de partícula. Nós não conseguimos explicar de fato o que a onda é. A gente não tem uma teoria que define a onda é tal. Nós temos uma junção de duas teorias e isso explica todos os fenômenos que a gente conhece como a luz. Tá? E essa junção a gente chama de dualidade da luz. Bom, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês relacionados à óptica física. Até mais, até a nossa próxima aula. Abraço!